E a Polícia Federal investiga 3 repasses de verbas federais indicadas pelo deputado Afonso Mota ao Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. De acordo com dados da investigação, 2 repasses foram por meio de emendas, um em 28 de novembro de 2023, de R$ 200 mil, e outro no mesmo valor no dia seguinte, em 29 de novembro. Ainda segundo a PF, há um terceiro repasse de R$ 670 mil em recursos discricionários RP2. A coluna do Fábio Serapião mostrou que Lino Furtado, assessor de Afonso Mota, é um dos alvos da Operação Emenda Fest, deflagrada pela PF nesta quinta. E ele está aqui comigo. Vem para cá, Fábio, participar com a gente. Bom dia, Neila. Bom dia. Vamos lá, conta pra gente como é que está sendo essa investigação da Polícia Federal, como é que isso surgiu agora nesse, digamos que é um assunto emenda parlamentar, que é o assunto do fim do ano para cá. Sim, Neila. Essa é mais uma operação da Polícia Federal que mira aí desvios em emendas parlamentares. Dessa vez, o foco específico são emendas que foram destinadas, como você disse, para o Hospital Ana Nery. A Polícia Federal, em outra investigação lá no Rio Grande do Sul, apreendeu o celular de algumas pessoas por lá e viu algumas mensagens que tinha um cara que foi contratado pelo Hospital Ana Nery para captar emendas parlamentares. Ele recebia 6% para trazer esses valores para o hospital na forma de emenda. Ou seja, essa era a função dele lá. Essa era a função, era contratado para isso, uma espécie de um lobista de emendas. O ministro Flávio Dino, que é o responsável aí pela relatoria desse caso, ele cita na decisão dele que estava previsto no contrato que o objetivo mesmo era esse, era levar emendas. Então a Polícia Federal viu essas mensagens e esse cara que foi contratado, ele também conversava com o assessor do Afonso Mota, do deputado Afonso Mota. E nessas conversas, eles falam ali de valores. Tem um áudio que a gente publicou na coluna que mostra justamente isso. Eles falando de valores relacionados a esse trabalho do contratado pelo hospital em captar emendas. Então a polícia deflagrou a operação hoje de manhã, fez buscas nesse assessor do deputado, encontrou alguns valores em espécie, cerca de 160 mil com alguns alvos, não só com o assessor. E agora a Polícia Federal tenta avançar nessa investigação para ver se outros deputados também enviaram emendas para lá e se foi nesse mesmo modelo de enviar a emenda e conversar com assessores, com deputados para ganhar algo em troca disso. A gente tem até aqui no telão, a produção está jogando aqui para a gente no telão, a transcrição dos áudios. Isso. É isso, a Polícia Federal também está investigando esses áudios que foram feitos por esse assessor específico. Justamente, esse é um áudio que o assessor do deputado Afonso Mota recebeu do Cleaver, que é esse empresário que foi contratado para captar emendas. E ali, depois que já tem uma emenda sendo enviada, 2 emendas já haviam sido enviadas, e ali eles falam de valores, né? Pode te levar onde tu tiver, enfim. E tudo isso, como fica claro aí na última frase, esses repasses, era para não estragar a parceria, né? Então, a PF e o ministro Dino citam nos documentos que isso mostra que, além das emendas que já foram enviadas, existiam ali tratativas para o futuro também. E por isso que é importante a operação de hoje, que serve para mostrar que estava havendo esse esquema e para paralisá-lo. Esse áudio a gente encontra na matéria lá no portal. A gente tem essa transcrição do áudio. O áudio a gente está buscando ainda com nossas fontes. Mas o que a gente consegue ver claramente é que existe sim essa parceria, que não é de hoje e que não deve acabar. Isso, justamente. Isso até o ministro Flávio Dino coloca na decisão dele e cita que a partir de agora seria importante, além do Afonso Mota, mapear quem são os outros deputados, parlamentares, senadores que enviaram emendas também para o mesmo hospital, para saber se foi no mesmo formato, que é o que parece que aconteceu com o Afonso Mota, que era mediante pagamento de propina. E já se sabe como é que começou essa investigação? Se teve um gatilho, uma denúncia sobre isso? O gatilho foi justamente quando a Polícia Federal, em outra operação lá no Rio Grande do Sul, que não tinha a ver com emendas, encontra essas mensagens onde esse empresário Cleaver fala dessa negociação e dessa contratação pelo hospital justamente para captar emendas. Isso chamou a atenção, esse caso foi enviado para o Supremo, porque como envolve emenda parlamentar, os deputados têm foro, né? Tem foro privilegiado, então isso foi enviado para cá, a Polícia Federal aqui de Brasília entrou na investigação e resultou nessa operação de hoje. E o Fábio estava falando uma coisa importante, que essa é a primeira relatoria de fato do ministro Flávio Dino sobre esse assunto, né? Ele é relator de outros casos, mas
pelo que eu me lembro, essa é a primeira operação que tem buscas, que tem ações da Polícia Federal de relatoria do ministro Dino. Teve um debate no final do ano e no início desse ano se ele ficaria com a relatoria da Operação Overclean, que é outra investigação que mira emendas, mas lá na Bahia. Mas daí foi decidido que o relator seria o ministro Cássio Nunes Marques. Então, essa de hoje é a primeira investigação aí que o ministro coloca na rua com a Polícia Federal, mas ele é relator de outros casos, tem vários casos que estão em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente deve ter operações aí. Obviamente, pelo valor de emendas que foram distribuídas nos últimos 4 anos, a tendência é que tenha muitas operações nos próximos meses e anos por aí. Um número dessa sua matéria específica que chamou a atenção foi esse valor de R$1 milhão. Isso. Um dos repasses foi de R$1 milhão para o Hospital Ana Nery, ou seja, um valor altíssimo. Isso do deputado Afonso Mota, Sim. que são aqueles que você citou, os 3 somados, dão cerca de R$1 milhão, e isso relacionado a ele é o que está na mira da PF nesse momento. E por que é tão importante a gente falar desse assunto nesse momento? Porque a gente veio desde o final do ano para cá falando a respeito de emendas parlamentares. O próprio Supremo Tribunal Federal acabou, pelo ministro Flávio Dino, acabou suspendendo a questão das emendas parlamentares. Por um tempo retomou aí a suspensão, mas esse é assunto que acabou, inclusive, deixando bastante chateado vários parlamentares que ficaram sem a prerrogativa das emendas para os seus estados em ano eleitoral, né? Pois é, eu acho que o tema emenda parlamentar deve ser o tema que deve pautar o Congresso, o Supremo e o Executivo nesse ano. Esse embate entre o Supremo e o Congresso, ele arrefece, ele aumenta a temperatura, vai e volta. Então, eu acho que, enquanto eles debatem isso, as operações da Polícia Federal devem colocar um pouquinho mais de pimenta nesse relacionamento, Neila. E eu acho que vale a gente destacar que, para quem não lembra, o motivo da suspensão do ministro Flávio Dino para essas emendas é justamente essa falta de isonomia e de transparência de para onde é que estão indo esses valores, né? Justamente. Nesse caso específico de hoje, até dava para ver que algumas foram desse deputado, que foi alvo e tal. Mas, na maioria dos casos, são emendas de relator que não tem transparência. E é isso que o ministro Dino tem cobrado e isso que tem causado aí uma certa rusga com o Congresso Nacional. E olha, eu quero contar uma coisa para vocês. O Fábio já disse aqui que tem mais, viu? Que provavelmente hoje, na coluna dele, vai ter novidade a respeito de repasses, de emenda parlamentar. É isso mesmo? É isso. A gente está analisando mais alguns documentos que a gente teve acesso, apurando, conversando com fontes. Eu acho que no meio da tarde a gente já deve ter mais alguma apuração aí para ser publicada. Então é isso aí, gente. Fica ligadinho lá na coluna do Fábio Serapião, lá no nosso portal metrópolis.com. E é claro, se sair na coluna dele, a gente conta aqui no vídeo para vocês também, viu? Fábio, obrigada pela participação, viu? Obrigado, Até a próxima. Neila. Tchau, tchau.